Olá, meus queridos, estamos aqui para a correção da nossa atividade, da nossa proposta de sistematização, com data de entrega no dia 7/4, onde vocês resolveram alguns exercícios sobre agentes formadores do relevo. Então vamos lá, começando a nossa correção. O primeiro exercício fala sobre algo que aconteceu no Nepal, país que fica entre a China e a Índia. Então vamos lá. Após sofrer sua pior catástrofe em 80 anos, o Nepal começa a receber ajuda internacional para tentar resgatar vítimas que ainda estão sobre escombros, depois de um terremoto de 7,8 graus na escala Richter ter atingido ontem o país, matando pelo menos 1.457 pessoas, incluindo vítimas na região que abrange ainda Índia, Bangladesh e Tibete. Em 1934, o pior terremoto do país matou quase 10 mil pessoas. A cada 50 anos um terremoto acontece. Temos medo de que o próximo aconteça dentro de pouco. Disse em dezembro de 2014 o redator-chefe do jornal Nepal Times, Kunda Dixit. O Globo Mundo, abril de 2015. Okay? Bom, apesar de não ser uma notícia atual, nós estamos falando de algo que é recorrente em certas partes do mundo, principalmente nessa região onde se encontra o Nepal, o norte da Índia, o sudoeste da China. E aí ele pergunta: o fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte agente: movimentos de massa, deslizamento de terra, tectonismo ou intemperismo? Bom, a alternativa D está errada porque intemperismo é um agente externo do relevo de degradação de rochas. Okay? A alternativa A está errada porque movimento de massas também é um movimento erosivo, é um movimento de desmoronamento. Okay? E o B, deslizamento de terra, é a mesma coisa que a alternativa A. Então só sobra a alternativa C, tectonismo. Ok? Passemos para a próxima, questão 2. Considere o texto e as afirmações a seguir, preenchendo os parênteses com verdadeiro ou falso. No dia 24 de agosto de 2016, um forte terremoto, blá blá blá, falando de terremotos novamente. Okay? Considerando a estrutura geológica da crosta terrestre e a ocorrência de abalos sísmicos no planeta, podemos afirmar que abalos sentidos na região central da Itália são resultado da ação erosiva. Gente, erosão não tem nada a ver com terremotos, ok? Próximo. O terremoto que atingiu a Península Itálica é resultado da tectônica de placas envolvendo as placas euroasiática e africana. Pode ser essa, por quê? Porque a placa euroasiática é a placa onde a Itália se encontra e a placa africana é uma placa que se encontra em contato com a placa euroasiática, ok? Então, essa podemos marcar verdadeiro. Primeira falsa, segunda verdadeiro. Os tremores registrados na Itália estão vinculados à teoria da isostasia. Na verdade, gente, essa teoria da isostasia nós nem chegamos a comentar, porque era uma das formas de se analisar o crescimento e a formação, na verdade, do relevo. Não é nem crescimento, é reformação do relevo. É uma teoria que alguns ainda hoje acreditam nela, que é uma compensação de pesos, tá? Para resumir essa história. Mas, na verdade, nós utilizamos a teoria das placas tectônicas para explicar isso, ok? Então, falso. Falso, verdadeiro, falso. Próximo, a região conhecida por Anel de Fogo do Pacífico é considerada uma das zonas mais propensas a terremotos do planeta. Corretíssimo, né? O Anel do Fogo são as áreas que estão ao redor do Oceano Pacífico, em grande parte áreas continentais, onde nós temos a presença de muitos tremores e muita atividade vulcânica. Então, o resultado final é falso, verdadeiro, verdadeiro. Okay? Temos então aqui qual a alternativa? Alternativa A. Então, 2A. Ok? Passemos para a próxima. 3. Assinar a afirmação correta sobre o relevo da superfície terrestre e sua constante transformação. Alternativa A. O relevo terrestre é o resultado da ação do tectonismo, da chuva, vento, cursos da água, mares, geleiras, sem envolver a ação antrópica. Ou seja, a ação humana não interfere, ela não altera o relevo. Será, gente? Não sei, hein? Acho que não. B. A ação do agente de erosão fluvial é considerada predominante em ambientes de clima com elevado regime de precipitação e gera formas de relevo chamadas fiordes. E aí, a erosão fluvial, aquela causada pelos rios, é predominante em ambientes de clima com elevado regime de precipitação, ou seja, em ambientes que chove muito, e gera formas de relevo chamadas fiordes. Bom, os fiordes, para quem não sabe,
São vales em forma de U formados a partir do congelamento da água. Então nós poderíamos, na verdade, considerar metade dessa questão aqui, porque se ele tivesse colocado aqui erosão glacial, aí sim, é o gelo, é o arrasto do gelo que forma os fiordes. Então não vamos assinalar essa. C. A ação do vento em ambientes desérticos e costeiros promove um processo deposicional contínuo e a ausência de processos erosivos. Não existe um tipo de erosão chamada erosão eólica que é causada pelo vento? Então, não é essa que nós queremos. Próximo. O intemperismo químico das rochas é responsável pelo processo progressivo de dissolução e pela ação da chuva e dos cursos da água. O intemperismo químico, ele é responsável por um processo de dissolução e pela ação da chuva e dos cursos da água? Pode ser? Vamos ver a próxima aqui. E as planícies envolvem elevações superiores a 200 metros. Já está errado porque planícies são menores do que isso. Então a alternativa certa é a alternativa D. É o intemperismo químico, executa esse processo de dissolução, tem vários nomes para isso, né? Não é só dissolução, tem hidrólise, tem oxidação, tem redução e tem um monte de processo químico que causa isso. Mas a coincidência é que eles acontecem por conta da água. Ok? Então, 3D de dado. 4. Leia a tirinha a seguir. Calvin e Haroldo. Adoro pedras. Veja só esta. Veja como ela é lisa. Levou bilhões de anos para ficar assim. É uma rocha formada por depósitos sedimentares, ao contrário daquelas que têm de origem vulcânica. Você sabe um bocado sobre pedras, sobre atiradeiras também. Então, bom, então vamos lá. Descreva como o intemperismo físico e o químico participam na formação das bacias sedimentares ao longo do tempo geológico. Pessoal, o que é o intemperismo? O intemperismo não é um processo de degradação das rochas? Se ele é um processo de degradação das rochas, eles geram sedimentos. Gerando esses sedimentos, a partir daí, então, nós vamos ter a matéria-prima para a formação das bacias sedimentares. Então, esses sedimentos que são gerados pelo intemperismo, eles vão ser depois transportados, depositados até certos locais que vão, então, ser os locais onde as bacias sedimentares vão se formar. Tudo bem? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês e grande abraço.